Vamos a mais uma questão do simulado para o exame Exim DevOps Master. Nós somos da HNZ e estamos disponibilizando esse simulado para facilitar aos alunos, para pelo menos trazer, robustecer essa prova que não é fácil. Vamos a mais uma questão. Os testes de aceitação têm características de serem atômicos e independentes. Precisamos estabelecer mecanismos para iniciar e finalizar os dados, tanto para preparar como para limpar os dados para uma próxima execução. Qual opção é uma boa estratégia para a automação na implantação de testes de aceitação? Alternativa A: limpe os dados das tabelas, crie novas estruturas e alimente com dados adequados os testes. Letra B: use um dump de produção com informações alteradas, adequadas aos testes. Letra C: apague o banco de dados e recrie as estruturas, instâncias, esquemas. Posteriormente, alimente com dados adequados aos testes. E, por último, apague o banco de dados, recrie as tabelas e alimente com dados adequados aos testes. Bom, vou deixar vocês pensar um pouquinho. Muito bom. Qual aqui é o conceito que está por trás daquela pergunta? Nós precisamos executar testes atômicos. Né? O que significa isso? Que eu possa rodar esse teste 1, 2, 3, 50, 200, 1000 vezes, se for necessário, e sempre ele se comporte da mesma maneira. Lembrando que são testes automatizados, então, eles sendo atômicos e ao mesmo tempo independentes, ou seja, eu posso rodar, startar o processo de testes. Né? Ele roda o teste para poder rodar um teste de aceitação, como a gente viu em aulas, né? como nos orienta o conteúdo para fazer a prova. Eu vou precisar de dados, vou precisar de um banco de dados para poder estressar a aplicação para rodar, por exemplo, cancela uma compra, cancela uma fatura, um pedido, recalcula, por exemplo, impostos, etc. Como são testes de aceitação complexos, no sentido de que podem envolver vários módulos, né? Na verdade, está sendo aplicado, né, esse estresse em cima da aplicação inteira. Preciso preparar quando se cria um cenário de teste de aceitação, eu tenho que alimentar uma quantidade de dados o suficiente para poder rodar o teste com sucesso. Ou seja, não precisaria de um dump, né? Ou seja, uma cópia do que tenho em produção para rodar um teste pontual. Né? Lembre que vou rodar um teste pontual, submetido a um critério de aceitação, e depois vou rodar, por exemplo, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, talvez com uma pequena variação de dados. Né? Por exemplo, se vou cancelar uma compra, eu paguei à vista, eu paguei parcelado, eu já paguei 2 parcelas, ainda faltam 5, e assim sucessivamente. Então, essa configuração diferente, né? Se paguei de um jeito, paguei de outro, paguei uma parcela, o cliente recebeu metade da mercadoria, recebeu toda a mercadoria, ainda não recebeu a mercadoria, etc. É, sendo que será aplicado o mesmo gatilho, né, de um cancelamento de compra. Então, o que varia nesse cenário é uma configuração de dados para uma condição de compra diferente, ou seja, dados diferentes.
Então, a proposta sugerida por Jess Ambler no livro da entrega contínua, né, que seria um dos livros bases desse, desse exame, indica de que eu tenho que levantar um banco de dados, né, disponibilizar esse banco de dados com a configuração desejada, executar o teste e depois desmanchar o banco. Não preciso ter um banco de dados completo, gigante, com tudo que tem em produção, porque é um desperdício gigante, né? Além do mais, que vai ser demorado para poder disponibilizar a cada teste uma configuração zerada, né, para que possa ser executada essa configuração ou essa condição de teste. Então, logicamente, que a letra C, a letra B, que é o dump, é a pior de todas, né? A luta está agora entre A, E, C e D. E, por consequência, sabemos aí que a letra C seria a mais adequada, a orientação, inclusive, dos autores, é, de apagar o banco de dados inteiro, né? Normalmente um banco pequeno, né? Relativamente rápido de ser instanciado, criado, né? Com as estruturas, esquemas, instâncias, popular os dados pontuais, né? Para isso vamos ter um conjunto de dados a serem administrados. Lembrem também que uma das últimas referências que falam sobre quais são as capabilities de DevOps, uma delas é gerenciar dados para testes. Isso faz parte da entrega contínua, né? Uma das competências técnicas da entrega contínua. E a sugestão aqui, logicamente, é disponibilizar do zero. Então, essa é a resposta adequada. Apaga tudo, levanta, popula, faz o teste. Tanto é que existe mais outra proposta, né, para poder economizar tempo, né, porque tem um tempo de setup que está sendo colocado de iniciar e finalizar, rodar um cenário, né, uma sequência, né? Então, cria, altera, imprime, recalcula, tira um item e finalmente apaga. Então, eu reaproveito os mesmos dados para uma sequência de tipos de testes diferentes. E com isso, eu consigo encurtar o tempo de execução dos testes de aceitação. Então, essa aqui é mais uma questão da prova Exim DevOps Master. Muito obrigado e nos vemos no próximo